Prosseguem as negociações entre a União Europeia e os Estados Unidos sobre a parceria transatlântica para o comércio e o investimento. O acordo está a ser visto pela Comissão Europeia e pelos vários Estados-membros como uma oportunidade para o relançamento da economia do velho continente. A parceria tem sido alvo de alguma polémica. Os mais críticos falam de falta de transparência nas negociações. O tema vai estar em debate esta tarde no grande auditório do ISCAP. José Pedro Teixeira Fernandes, professor universitário, vai moderar esse encontro. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. O encontro vai contar com a presença de Vital Moreira, Manel Fontaine Campos. É uma iniciativa que pretende dar pistas, mais informação sobre aquilo que está em conversação? Sim, a iniciativa é efetivamente para tentar dar mais pistas, para debater, como foi aqui focado nesta peça. O assunto é notoriamente importante, mas também há bastantes resistências de algum setor da sociedade, sobretudo ONGs. Perspectiva-se, por um lado, e há vários estudos que apontam para ganhos do ponto de vista do crescimento do PIB, ganhos do ponto de vista do rendimento das famílias, ganhos em vários setores com potencial de aumentarem as exportações. Mas também há receios com mais ou menos fundamento sob o ponto de vista ambiental, dos estándares ambientais, do ponto de vista da proteção, dos direitos de proteção dos trabalhadores, de questões também, por exemplo, da standardização, que é uma área também deste acordo, efetivamente qual vai ser o padrão e se não vai até ser um certo abaixamento das exigências, por exemplo, nas questões ambientais usuais da União Europeia. E há um assunto até particularmente polémico e que tem sido muito focado aqui na imprensa, que é um mecanismo que está previsto de arbitragem de conflitos entre investidores, tipicamente multinacionais e os Estados. O senhor que acompanha estas temáticas, para transmitir às pessoas, na prática estamos a falar do quê? O que é que a União Europeia e os Estados Unidos pretendem com este acordo, antes mesmo dessas polémicas? Ora bem, em termos sucintos, este acordo é essencialmente um acordo que pretende fomentar o comércio e intensificar o comércio entre os dois lados do Atlântico, daí a parceria transatlântica. Simplesmente não é um acordo só tradicional do ponto de vista das mercadorias ou da redução dos direitos aduaneiros. Também há essa parte, esses são os acordos de comércio tradicionais, mas o acordo é muito amplo, ou seja... Vai muito para além da regulamentação. Vai para além dos direitos aduaneiros, pretende também ser uma harmonização de padrões, por exemplo, de normas técnicas, padrões de produção dos dois lados do Atlântico. Um exemplo, se produzir um produto de acordo com o padrão das regras europeias, ele seria automaticamente aceito nos Estados Unidos e também funcionaria em sentido inverso. Portanto, abrange os serviços, abrange questões que podem ter impacto ambiental. Portanto, estamos a falar de uma coisa que vai afetar o tecido económico, empresarial, obviamente, e a vida das famílias e das empresas. Há muita vontade política na Europa sobre este assunto. A União Europeia, na sua opinião, tem mais a ganhar ou a perder com esta parceria? Pelos dados que têm emergido, têm sido feitos vários estudos. Nós, neste momento, não podemos ter aqui uma visão definitiva sobre isto, porque o acordo não está encerrado, está efetivamente em fase de negociações. Pelos dados que têm vindo em público, pelos vários estudos feitos, todos normalmente apontam para ganhos de maior ou menor dimensão. É evidente que há questões aqui que se podem colocar a vários níveis. Uma coisa é... o acordo é bom para a generalidade da União Europeia. Outra coisa é quais são os Estados que efetivamente vão tirar mais vantagem desse acordo. E ainda há uma terceira questão, que setores empresariais vão ser mais beneficiários ou potencialmente vão enfrentar mais concorrência neste acordo. E em relação aos Estados Unidos, de que forma é que os norte-americanos olham para a Europa e que interesses poderão também ter nesta uniformização? Os norte-americanos, eu penso que olham para este acordo de duas maneiras bastante claras. Um do ponto de vista económico e comercial, ou seja, veem também aqui uma possibilidade de um reforço de uma parceria económica e comercial com a Europa, que naturalmente também é do interesse norte-americano e de vários setores com capacidade exportadora significativa nos Estados Unidos. Há, por exemplo, a perspectiva da agricultura e de exportações agrícolas. Isto levanta também, pois, aqui uma questão que é dos transgénicos, também delicada. Mas, para além das questões estritamente comerciais e económicas, nos Estados Unidos há também uma visão estratégica no sentido geopolítico. Os Estados Unidos veem muito a China, sem surpresa, como o seu grande competidor global.
e procuram fazer um determinado tipo de acordos com países mais próximos. A Europa é um caso óbvio, a União Europeia é um caso óbvio, mas também estão a fazer isso na Ásia, com o Japão e outros Estados. Acordos, no fundo, multilaterais, mas não globais, não feitos para todos os países que participam no comércio mundial, como é o caso da OMC, que é também uma forma de, no fundo, eu penso que também criar aqui uma certa barreira à China e tornear um pouco o impacto da China na economia global. Essa dimensão estratégica eu penso que está muito presente. Que seja uma parceria com maior volume, com mais peso a nível mundial. Sim, isto naturalmente, se juntarmos o que está, o peso económico da União Europeia e o peso económico dos Estados Unidos, obviamente que temos aqui uma dimensão enorme no comércio internacional. O que é que isso vai servir na organização mundial como a conhecemos? Ora bem, isto tem várias facetas que podem ser aqui vistas ou antecipadas. Uma primeira, alguns, por exemplo, nomeadamente os que estão mais ligados ao OMC e defendem que estes acordos de comércio, o Fórum é a Organização Mundial de Comércio, que é um organismo global, apontam várias reservas a isto, ou seja, dizem que isto é uma maneira de tornear os acordos globais de comércio, portanto, criando aqui lógicas que no fundo são apenas para alguns países, um conjunto selecionado, mas excluem outros. Portanto, veem isso como, digamos, um pôr em causa essas regras globais que tinha sido toda a tónica do comércio internacional até agora. Por outro lado, isto também vai ter efeitos conjugados, como estávamos a falar, quer a nível económico e comercial, quer a nível político. Vamos ver também o que será, por exemplo, a reação da China. Se este acordo realmente for fechado, e for fechado de uma maneira ambiciosa, a China vai aqui notoriamente ter algumas desvantagens no acesso ao mercado europeu e ao mercado americano, que europeus e americanos não têm. Portanto, isso depois também colocará aqui uma questão da reação, nomeadamente da China. O senhor está convencido que vai conseguir-se um bom acordo? É difícil nesta altura dar essa resposta, porque as negociações ainda não estão propriamente naquela fase final em que se possa antecipar com bastante certeza o que é que vai ser o resultado disto. Tem havido bastante pressão, sobretudo ONGs, para também os dossiês da negociação. É, aliás, uma das críticas, a falta de transparência, serem ventilados e haver uma discussão pública aberta sobre isto. Para já, os dados que nós temos e as negociações que vão sendo feitas apontam, por exemplo, para países como Portugal, que o acordo seja genericamente um acordo favorável, ou seja, que se possa dizer que genericamente a economia portuguesa vá beneficiar deste acordo. Quem é que pode ter desvantagens? Olha, há alguns setores que são apontados, por todos os estudos que eu tenho visto, que são apontados notoriamente como ganhando, nomeadamente aqueles setores onde, fazendo-se a tal redução ou eliminação dos direitos aduaneiros e que têm capacidade exportadora e até têm aumentado a sua competitividade nestes últimos anos, estou a pensar no caso do calçado. O calçado é normalmente em todos os estudos, também o têxtil, mas o calçado é apontado como um dos setores que potencialmente vai ganhar com este tipo de acordo. As reservas são sempre um pouco nesta linha que estávamos a falar. Por um lado, as pequenas e médias empresas, há a discussão se efetivamente este acordo não vai beneficiar muito mais as grandes empresas, e Portugal tem essencialmente pequenas e médias empresas. Por outro lado, há os receios que isto possa também ter um impacto eventualmente negativo nas regalias sociais, ou seja, no fundo, nas condições laborais. Por estas pressões da competitividade, eventualmente até por uma standardização, não por valores mais elevados como a tradição europeia, mas um pouco contidos ou mais baixos. Os trabalhadores poderão ser aqui um grupo eventualmente pressionado. O que percebe-se é que esta parceria vai trazer, de facto, muitos desafios para o futuro. Professor Teixeira Fernandes, muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado eu pelo vosso convite. Portugal exportou no ano passado 20 toneladas.